Que bom que você está aqui. Bom dia você que está acompanhando pela internet. Que Deus possa abençoar a nossa manhã. E vamos orar a Deus, convidar Ele para estar conosco neste momento. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por esse dia tão bonito que você está fazendo hoje. Obrigado porque a gente tem a oportunidade de participar de mais um sábado que o Senhor nos dá. Que o Teu Espírito Santo possa estar em nosso meio. Que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje, que a gente possa tomar decisões ao Teu lado. Por favor, ó Pai, esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. A história da carta missionária de hoje fala sobre uma jovem chamada Niang. Niang, aqui conta a história que ela teve um dia, ela era coportora. Todos aqui sabem o que é coportor? Então eu vou explicar. Se alguém não sabe, talvez alguém que está ouvindo também, assistindo, eu vou explicar. Coportor é aquele que vende livros, livros que falam sobre saúde, física, mental, espiritual, para poder pagar os estudos. E Niang era uma coportora. Então ela estava ali já próxima à hora do almoço, esperando o seu líder para buscar ela. E ela viu uma senhora do outro lado da rua. E ela pensou assim: eu acho que eu consigo fazer mais uma oferta, dá mais um tempinho. E ela foi então conversar com a senhora chamada Cindy. E ela começou então a falar sobre os livros, sobre saúde, mostrou alguns livros para ela. E aquela senhora gostou muito dos livros. Tanto que ela ficou com todos os livros na mão que ela estava oferecendo. E ela então perguntou, né? Niang fez uma oferta para ela e perguntou: a senhora não quer levar esses livros, né? E ela falou assim: mas hoje eu não tenho dinheiro e nem cheque aqui. E eu acho que eu não gostaria de comprar no cartão de débito sem que meu esposo soubesse, porque talvez ele possa ficar chateado sem ter conversado com ele. Então, ela conversou mais um pouco com ela e ela então mostrou mais alguns livros, 2 livros em especial, o livro Grande Conflito e o livro Desejado de Todas as Nações. E a partir daquele momento ela pegou todos os livros na mão e falou assim: eu vou levar todos. Para quem não estava querendo levar nenhum, melhorou a situação dela, né? E então Niang fez uma oração com aquela senhora. E daí depois daquela oração ela viu que o rosto dela estava muito mais tranquilo, ela estava mais em paz. E ela contou então que estava passando por uma situação de dificuldade na família, de luto. Então Niang foi usado por Deus naquele momento para orar com aquela senhora que estava passando por dificuldades. Essa história ela também conta que Niang ela é uma estudante refugiada. E as ofertas da lição aqui que a gente faz nesse momento da lição da Escola Sabatina foram doadas para essas pessoas no ano de 2011. E vários estudantes como Niang foram beneficiados com essas ofertas de 2011. Então pessoas foram ajudadas pela oferta que você deu em 2011. Às vezes a gente acha que é tão distante, né? E quando a gente ouve histórias como essa, a gente vê como é bom a gente fazer o que Deus ele fala para a gente. Você está fazendo a diferença na vida de alguém. E eu gostaria de compartilhar, hoje é o 13º sábado, e hoje a gente está fechando mais um ciclo dessas ofertas que são destinadas para esses projetos. E eu gostaria de contar para vocês quais os projetos que serão ajudados agora com as ofertas desse trimestre que está encerrando hoje. Aqui falam que serão construídos alojamentos para os funcionários da Escola Adventista de Palau. Fala também aqui sobre uma construção de uma segunda fase de um ginásio lá no Arizona, nos Estados Unidos. Fala também sobre o estabelecimento de igrejas para os refugiados do Canadá e nos Estados Unidos. E também fala aqui sobre o desenvolvimento de uma igreja e centro comunitário lá no norte do Canadá. Então que Deus possa te abençoar, que Ele possa te usar, assim como usou essa jovem, quando alguém estiver precisando de uma oração, quando alguém estiver precisando de uma palavra amiga. E que nós possamos abençoar as pessoas também por meio das ofertas que são destinadas a esses projetos. Com certeza, pessoas estão sendo ajudadas de todas as formas através dessas ofertas. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Tudo bem? Sim, tudo certo. Mais um dia de festa aqui, né? A gente vai sentar, fica à vontade aqui. Esperamos que vocês tenham tido aí uma ótima semana na presença de Deus, né? Com os desafios que a gente sempre tem.
familiares, profissionais, e tendo o coração grato a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz na nossa vida. Como o Vinícius acabou de falar, hoje é a última lição do trimestre. Já compraram a lição do próximo trimestre? Já estão por dentro do tema? Já? Para aqueles que talvez não tenham comprado ainda, a gente tem a loja da CPB aqui pertinho da igreja, e a gente também, você pode acessar pela internet, você pode fazer assinatura, não perca, né? Não deixe de comprar. A lição do trimestre que vem é falar sobre Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, né? E vai trazer lições para a nossa vida hoje de como a gente pode ser fiel a Deus também. Então, por favor, né, para o seu bem, para o seu crescimento espiritual, não deixe de adquirir a sua lição. E vamos então para a última lição, né? Dizem que o fim sempre é melhor do que o começo, a Bíblia fala isso, né? E hoje a gente então está chegando no final dessa lição. Eu estou aqui hoje acompanhado pelo Tiago. Vou botar minha cadeira um pouquinho para trás aqui. Aí. Estou aqui com o Tiago e com o Mateus. Eles vão me ajudar aqui hoje na recapitulação da lição. Dá um oi aí para o pessoal, Tiago e Mateus. Bom sábado, pessoal, tudo bem? Olá, feliz sábado, sejam bem-vindos. Os caras fizeram direitinho aí. E a gente tem aqui, uma vez por mês, os jovens têm passado a lição aqui geral. Não sei se vocês perceberam isso, né? Tem sido uma bênção a gente poder participar aqui com vocês, tá bom? Vamos para a lição então, gente? Para a gente... Bora. O tempo aqui é curto, e se a gente otimizar, usar bem ele, dá tempo de a gente rever tudo aquilo que a gente viu durante a semana. Então pegue a sua lição aí, a lição 13, né? Lá no finalzinho já a última lição. Então é uma bênção a gente poder aí estar recapitulando hoje junto, tá bom? Tiagão, para a gente começar, a gente falou sobre descanso, certo? Todo mundo aí estava estudando a mesma lição, né? Era sobre descanso. E o descanso que Cristo pode dar. No decorrer desse trimestre, a gente veio 3 tipos de descanso que a gente pode ter em Deus, em Cristo. Quais são esses 3 tipos de descanso? Dá uma breve, assim, geralzão, assim, nesses 3 tipos de descanso, por favor. A gente pôde perceber, durante o trimestre, que os 3 tipos de descanso são, primeiro, quando a gente está em vida. Agora, qual que é esse tipo de descanso? Quando a gente entrega os nossos desafios, os nossos problemas para Deus, quando a gente ora e entrega tudo nas mãos de Deus, Ele nos dá o descanso. Um exemplo também do descanso em vida é o sábado. No sábado, nós podemos descansar em Cristo. E esse é o primeiro tipo de descanso. O segundo tipo de descanso que a gente viu é quando morremos. Nesse mundo aqui, todos somos mortais. E na Bíblia fala que quando nós morremos, nós estamos num sono, nós estamos descansando. E eu achei interessante, eu gostaria de citar aqui Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo que fala dos heróis da fé. E eu não tinha reparado ainda até essa semana, quando eu estava estudando, que em Hebreus 11 nos dá uma visão e nos explica que a morte, ela é um descanso, que ninguém morre e vai diretamente para o céu ou para o inferno. Então eu queria ler aqui, diz o seguinte: porque creram todas essas pessoas, no caso essas pessoas, os heróis da fé, foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Ou seja, todos estão descansando e todos vão ser aperfeiçoados uma única vez quando Cristo retornar. Então a morte é o segundo tipo de descanso. O terceiro tipo de descanso é o descanso eterno, quando Jesus retornar e levar com eles todos os que foram fiéis. E esse vai ser o melhor descanso de todos. Amém por isso, né, Tiago? Pegaram a ideia então dos 3 tipos de descanso que a gente tem. A gente tem então um que o Tiago falou, que é o descanso que a gente está tendo hoje, do sábado. A gente tem o descanso da morte, que ninguém aqui experimentou esse ainda. Talvez sim, até Jesus voltar. Alguns de nós aqui não estarão vivos. E o último descanso é o descanso eterno.
Eu não sei vocês, viu, Tiago e Mateus, mas eu ficava muito ansioso quando a gente ia fazer uma viagem em família ou quando estava próximo do período de férias. Ficava ansioso para saber qual era o dia que a gente ia sair de viagem. Quando é que começam as férias, né? Os discípulos, eles não perguntaram quando começavam as férias, mas eles queriam saber, a gente escutou Jesus falar desse descanso aí eterno, né? Nossa, imagina eternidade, só bênção, coisa boa, não vai ter mais problema, não vai ter dificuldade e tal, os nossos maiores problemas, desafios a gente não vai ter, amém por isso. Mas quando que vai acontecer isso? Eles quiseram, quando? Me fala, Jesus, dá uma dica aí de quando, porque parece que está muito longe, né? E a gente vai ver um pouco hoje então sobre esse descanso eterno. E antes disso, obviamente, a gente tem que ver quando que essas coisas vão acontecer. E aí eu quero entrar nesse aspecto. Você pode me ajudar então, Mateus, por favor? Jesus deu algumas dicas, ele falou alguns sinais que aconteceriam antes de acontecer esse descanso eterno. Que sinais são esses, né? A gente já está vendo alguns desses sinais, não? Enfim, ajuda a gente aí, Mateus, por favor. Exatamente. Jesus, ele não marcou datas, né, mas ele deu sinais para os discípulos. A data do seu retorno, conforme ele disse lá em Mateus 24, está guardada somente para o Pai. Então, no esboço profético que ele apresenta ali, ele dá sinais que a gente pode classificar basicamente em 4 categorias, por assim dizer. Temos, em primeiro lugar, os sinais religiosos, né, a questão dos falsos profetas, das falsas maravilhas, curas, enfim, que são coisas que a gente tem visto, né? Grande quantidade de religiões, enfim, que hoje estão presentes no mundo. Em segundo, os sinais geopolíticos, representados aí pela polarização, pela politização de tudo, pelas guerras, conflitos, nação contra nação, pelos fenômenos naturais, os terremotos, as catástrofes, as pragas, né? E por último, o que a gente pode considerar são os fenômenos sociais que a gente analisa, tá como a fome, a falta de amor, a violência, e chegamos, né, culminando tudo isso, vem o ódio, né? Sim. O ódio. Ô, Mateus, você está falando aí, parece que a gente está lendo jornal, né? Tipo, tudo isso que você falou aí, fenômenos religiosos, né? A gente vê muitas intrigas entre religiões, a gente vê também a questão aí de falsos profetas, gente dizendo que é Deus, operando milagres em nome de Deus, mas a vida é completamente assim, dando um mau testemunho, fazendo tudo errado. A gente também viu você falando aí sobre conflitos, né? Sobre sinais geopolíticos, as nações uma brigando com a outra. Gente, isso está acontecendo direto, né? E a gente é só ligar o jornal, né, assistir a televisão, ou ler um jornal, ou acessar uma plataforma de notícias na internet, a gente vai ver que tudo isso que o Mateus falou são realidades assim, de hoje. A gente abrir aí qualquer plataforma de notícia, agora a gente vai ver no mínimo 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 notícias disso aqui. Acho que a grande questão, Mateus, do que você está falando, é que aconteceu lá no dilúvio, né? O povo não se dava conta do que estava acontecendo. Sabe, vamos ser sinceros aqui, gente. Parece que às vezes a gente está num piloto automático da nossa vida, que a gente não se dá conta do que está de fato acontecendo. Ou não é verdade? Vamos ser sinceros. A gente lê no jornal, morreu 100 hoje. Ontem morreu 200, hoje morreu só 100. Mas, gente, é só 100 famílias que perderam alguém. A gente teve uma noção assim mais aproximada disso com a pandemia. Na minha família foi assim. Parou de ser a notícia lá longe e foi a notícia a minha família. Um número daquele lá era da minha família. Então a gente parou de olhar o lá longe, lá no Zoom, lá longe, e a gente começou a olhar mais perto. E aí eu preciso olhar na minha vida, né, Mateus e Tiago? Tipo, hoje, como é que está a minha vida? Será que eu estou alerta, eu estou atento a esses sinais que Jesus mesmo, o próprio Jesus deixou? E interessante que mesmo com esses sinais que Jesus deixou para a gente, Jesus comparou a segunda vinda dele com o dilúvio, né? Que nem você comentou. Mesmo dando esses sinais, Jesus falou, a segunda vinda vai ser imprevisível, vai pegar muita gente de surpresa, porque eles não vão estar preparados. Um outro exemplo ainda que Jesus usa para complementar o que você está falando é do ladrão, né? Eu vou vir como um ladrão, quando ninguém está esperando eu vou chegar.
Gente, mas como é que, vamos ser sinceros, Tiago, desculpa, te interrompi, né? Como é que a gente não consegue ver que Jesus está voltando se esses sinais foram o próprio Cristo que falou? Não sou eu que estou falando. Mateus 24, você pode olhar versinho por versinho lá, parece que é o reflexo, é um diário de bordo do planeta Terra em pleno século 21. E a gente diz assim, não, mas isso aí vai demorar. Jesus não... Deixa eu terminar minha faculdade aqui, né? Deixa eu casar primeiro, deixa eu conquistar meus sonhos aqui, deixa eu comprar isso primeiro, deixa eu ter aquilo primeiro, deixa eu fazer aquilo primeiro. Parece que a gente não quer que Jesus volte. Eu não estou dizendo que a gente não quer que Jesus volte, mas pelas nossas atitudes a gente está dizendo assim, sabe o que? Eu quero continuar cansado, né? Usando o tema da lição, né? Eu não quero descanso, eu não preciso de férias. Tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente, tem gente que está aqui na igreja que tem férias acumuladas aí. Levanta a mão aí, quem tem férias acumuladas para tirar aí? Tem? Tem gente que tem férias acumuladas. Eu não preciso de descanso. O cristianismo de hoje está nessa galera aí. Sabe o que? Eu sei dar um jeito na minha vida aqui. Jesus não precisa voltar ainda. Eu aguento mais um pouco. E a gente perde de ter o descanso eterno. A gente perde de ter as férias eternas. Jesus não prometeu moleza aqui na terra, né, Tiago, quando ele veio? Prometeu, Mateus? Prometeu moleza, prometeu assim, vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? Vocês não vão ter problema. Bem pelo contrário, vocês vão ter dificuldades, porque eu também tive. Vocês vão ter problemas, porque eu também tive. Mas, ainda bem que tem um mas aí, né? Se fosse só até o mas aí, a gente estava complicada a coisa para o nosso lado. Mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo, fiquem animados, fiquem felizes, eu venci. Então a gente pode olhar o que os discípulos, né, João, os apóstolos lá, olharam assim, nossa, eu quero saber quando é que isso vai acontecer. Jesus dá uma luz, dá uma palhinha, dá um spoiler aí de quando que isso tudo vai acontecer. Jesus falou assim, então fiquem ligados nesses sinais. Hoje a gente tem os sinais, mas a gente parece que não quer que Jesus volte. Triste, né? Agora eu pergunto para você, né? Deixa eu olhar para aquela câmera lá e olhar para você que está aqui também. Você quer que Jesus volte? De verdade? Você quer que Jesus volte mesmo? Quer mesmo? De verdade, é o que você mais quer hoje, que Jesus volte? É o que você mais anseia, é o que você mais espera? Tua vida está de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus? A gente vai entrar agora num ponto bem sério, que não é confortável para a gente falar, porque é um desafio para a gente viver, e também para você escutar não vai ser legal, porque talvez tem gente que não está andando, né, conforme o plano de Deus, e isso tem uma consequência gravíssima. Deus, ele respeita a gente, mas a gente tem que estar alerta com isso. Então vamos olhar então o próximo passo, como a gente espera. A gente já entendeu que a gente está esperando o descanso, certo? A gente entendeu isso? Jesus está para voltar, as coisas estão acontecendo, os sinais estão aí, beleza, como eu espero então? Vocês querem saber mais sobre isso? Sim? É importante, não é? A gente saber como espera. Acho que a gente pode pegar o gancho das 10 virgens, né? Tinha gente que estava preparado, tinha gente que não estava todo mundo esperando. Umas tinham óleo a mais, o azeite a mais, e outros ali estavam só na continha, né? Não, vamos economizar aqui esse óleo aqui e tal, né? Vamos na continha, vamos evitar o desperdício, né? Vamos olhar então como a gente deve esperar. Pode ser? Quem é que me ajuda aí? Mateus ou Tiago? Falando de esperar, né? Além da perseverança que a gente tem que ter, não podemos esquecer que temos uma responsabilidade muito grande, que é ser mensageiros, né? Sim. Nós somos mensageiros de Deus. A senhora White fala que essa é a maior atribuição que pode ser dada a um ser humano, né? É um privilégio nosso, né, Mateus? Compartilhar e ser Jesus para as pessoas, né? Ser Jesus para as pessoas. E estudando essa lição essa semana, pudemos aprender os aspectos dessa mensagem, né? O que é que temos que fazer, o que é que temos que falar para os outros para que Jesus volte logo? Como anunciar a vinda dele? Bora então? O primeiro aqui, eu convido você ali a olhar agora, a gente acabou de ver Mateus 24, agora a gente vai para Apocalipse 14 e vai ter as dicas de como a gente pode esperar. Apocalipse 14 traz as 3 mensagens angélicas, né? Isso aí faz parte do adventismo, faz parte da nossa identidade, mas a gente separou aqui de um jeito para ficar assim um pouco mais fácil de a gente entender hoje. Maneira bem prática, como eu espero Jesus. Então a primeira coisa
primeira coisa é a universalidade da graça. Se a gente olhar lá no capítulo 14 de Apocalipse, o verso 6, a salvação é para quem? Para quem que é a salvação? É só para os ricos? Para todos, né? É só para os bonitos, igual o Tiago? A Bia gosta, né? Obrigado. É só para quem é de tal família? É só para quem nasceu em tal país? Não, a salvação é para quem? É para todos. Jesus morreu só por uma etnia? Jesus morreu só por um povo? Não. Jesus morreu por todos. Amém por isso, igreja? Amém por isso? Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por todos nós. O problema é que a gente rotula a graça, né? Diz assim, não, para mim Jesus valeu a pena o sacrifício. Agora por Tiago, já não sei não, hein, se valeu o sacrifício. Para o Mateus, até talvez, tem cara de gente boa assim, mas não sei não, viu? A gente acha que a graça vale para a gente, a graça é boa para a gente, mas a gente diz que para o outro não. A gente quer escolher para quem que a graça vale. Complicado, viu? Misericórdia. Complicado esse negócio. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, a graça de Deus é para todos. Amém? Por isso, a graça de Deus é para todos. Não tem, é para o fulano, é para o ciclo. Não, a graça de Deus é para todos. Todo mundo entendeu isso, gente? Então, por favor, se você tem esse comportamento, né? Primeiro, aceite a graça. Segundo, para de dizer para Deus para quem que vale a graça e para quem não vale. Deixa Deus decidir isso. A gente vai querer dar uns pitacos, né, Tiago? Não, esse aqui pode, aquele lá não. Gostei daquele ali. Não, aquele ali eu não gostei. Pô, deixa Deus decidir isso aí. A gente quer escolher para quem que a graça vale. E não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é compartilhar. Eu acho muito da hora um verso de Paulo, muito interessante, né? Ele fala assim: Cristo me chamou para pregar. Você tem que falar, você tem que anunciar. A conversão, né, da pessoa, quem vai mudar o coração da pessoa, quem vai transformar a pessoa, é você? Não, é Deus, é o Espírito Santo. Então a gente quer fazer, às vezes, a gente quer transformar. Isso pode, não pode, faz, não faz, isso aqui, tal. Só que Deus é quem faz essa transformação de fato. Fala aí, fala. Puxando o gancho, então, primeiro ponto, universalidade da mensagem. Segundo ponto é obediência. Então, se a gente sabe que a mensagem é para todo mundo e a gente quer ter esse descanso eterno, a gente tem que ser obediente. Se você quer aquilo que Deus pode te dar, você tem que seguir aquilo que Ele pede para você seguir. Como que você vai receber uma coisa que Ele está te oferecendo se você não faz aquilo que Ele pede? Se você só pensa no seu próprio eu e não deixa a sua pessoa para fazer aquilo que Ele pede, que é o certo. Mateus, é fácil obedecer Deus assim? Tipo, fazer tudo que Deus pede assim, é natural, é tranquilo, é fácil? Natural não é, fácil também não, né? Falando bem sinceramente, é bem complicado, né? Mas é o jeito, né? Se queremos o descanso eterno, temos que obedecer a Deus. Não tem o que a gente quer, o que Deus quer. O chamado à obediência ali, ainda dentro do capítulo 14, né? Traz dois aspectos bem interessantes, tanto no verso 7 quanto no verso 8. Porque no verso 7 diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Tipo, está acontecendo, está vindo aí, acorda. Vamos despertar, vamos parar de achar que ficar igual os antediluvianos lá, né? Vamos casar, beber, dar em casamento, comprar e vender, estudar, planejar, sonhar, como se nada tivesse acontecendo, como se a vida tivesse tudo normal. Gente, Jesus está aí pertinho de voltar. Se a gente entender isso de verdade e entender que Deus, o primeiro ponto que a gente acabou de falar, que a gente tem que estar preocupado com a universalidade da graça. Deus me salvou, não merecia, mas Ele morreu por mim, pagou os preços dos meus pecados. Quem sou eu agora para recusar essa graça? Depois agora nessa obediência, como é que eu vou dizer não para esse Deus? Como é que eu vou dizer não para um Deus que fez tanto por mim? Aí entra a questão da obediência. Ainda no verso 8 ali fala: seguiu-se o outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que ainda está dentro da obediência. Tiago, Mateus, vocês são jovens, né? Vocês têm a vida pela frente. Tiago aí já pegou o diploma, falta só as fotos da formatura, entendeu?
Mateus está formado, trabalhando e tal, tudo lindo, maravilhoso. Só que a gente tem a tendência de fazer, sabe o quê? De se apegar às coisas dessa terra. O verso 8 está dizendo assim, ó, Babilônia vai cair, vai ser destruída, esse mundo não vai sobrar nada. A Bíblia fala isso. E vocês escolhem se apegar a essas coisas ao invés de se apegar a Deus? Pesado, né? Vocês escolhem o trabalho, vocês escolhem o carro, a casa, eu não sei qual que é o teu desafio, os relacionamentos, eu não sei o que você está se apegando, mas Deus fala assim, vale a pena se apegar a tudo isso que um dia vai deixar de existir? Vale a pena sacrificar a família, sacrificar a vida, sacrificar o que você tem de mais precioso para uma coisa que um dia não vai existir mais? Será que vale a pena, Tiago? Você como jovem, você está começando a vida, você olha para frente assim, pô pastor, aí botando na parede aqui, né? Vale a pena, será, logicamente falando, o descanso eterno, né? Vida eterna, para a gente se contentar aparentemente com as coisas passageiras aqui desse mundo, logicamente, vale a pena? Cara, quando você olha aqui para a terra, você está com o olho aqui, você pensa, pô, ter uma estabilidade, um dinheiro, Abala, né? ter as coisas que você pode ter nesse mundo aqui, você fala, pô, legal. Mas quando você olha para cima, você vê que, pô, isso aqui não é nada, é nada. Então, não vale a pena nenhuma você se prender no que tem aqui. Isso aqui é tão pó comparado ao que Deus tem preparado para a gente, né? Que não vale a pena. Claro, a gente também não vai deixar de fazer as coisas por isso, né? A gente tem que ter o nosso trabalho, o trabalho edifica o homem, mas a gente não pode ter ele como principal objetivo, não pode ter as coisas daqui como principal objetivo. Mateus, o que você acha disso, Mateus? Você já está um pouquinho mais na frente do Tiago, assim, né? Nessa questão de vida, de estudo e tal. Na prática, assim, Mateus, como é que é, cara? Assim, é fácil você lembrar diariamente de que o teu trabalho não é uma... você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem que comer e tal, mas tipo, até que ponto, como é que é o equilíbrio, como é que a gente consegue achar o equilíbrio assim, sabe? Como é que tem sido a tua luta assim, Mateus? É muito complicado, essa é uma pergunta difícil, né? Mas unicamente através da perseverança. Acho que perseverança é a palavra certa nesse sentido. Porque é difícil, nós não temos vontade de chegar em casa, abrir a Bíblia. A nossa vontade é ligar a televisão e assistir alguma coisa que a gente quer, né, fazer outra coisa. Mas abrir a Bíblia, ler a lição, estudar a fundo, ninguém quer. Né? Natural, né? Não é natural. Então, pelo menos a minha luta se descreve assim, né? Eu preciso de perseverança, diariamente. Tá bom. Essa pergunta não estava no script, viu? Botei eles na fogueira aqui, né? Porque, gente, é o que a gente precisa saber lá na prática. Se você, assim como eu, assim como o Tiago e como o Mateus, quer ter uma receita para isso, daqui a pouquinho a gente já vai falar. A Bíblia dá essa receita. Como eu não me esquecer disso? Como eu dar prioridade, dar valor para as coisas certas? E por último, nesse aspecto que a gente está olhando, né, de como esperar, a gente viu então, primeiro, que a gente tem que esperar lembrando que a graça é para todos. Segundo, a gente tem que esperar lembrando que Deus espera a nossa obediência, porque quando a gente olha tudo que Ele fez, não tem como a gente não fazer nada, ficar quietinho. E terceiro, a gente é lembrado a reconhecer a Deus como Criador. Está lá no capítulo 14, verso 7 e o verso 9. A gente é lembrado, a gente é convidado, desafiado a reconhecer Deus como Criador. E se Deus é Criador, Tiago e Mateus, Ele também pode restaurar. Então talvez a gente está falando para famílias aqui, que estão desestruturadas, desestabilizadas. Tem gente que está passando por uns perrengues, assim, uns desafios que nunca imaginou, uns problemas, um maior que o outro. Deus é capaz de recalcular a rota da sua vida. Amém por isso, igreja? Deus é capaz. Sabe quando você erra o caminho e o GPS recalcula? A especialidade de Deus é essa. Então, se Deus te criou, se Deus colocou você nesse mundo, você tem um plano, Ele tem um propósito para você, Ele é capaz de recalcular a rota da sua vida. Ele é capaz disso.
A gente duvida disso às vezes, mas Ele tem essa habilidade, Ele tem essa capacidade que nenhuma outra pessoa tem, né? Pode falar, Mateus. O Criador sabe como reprogramar a criatura, né? Exato. E o sábado ajuda a gente nisso, né? Todo sábado a gente vem aqui na igreja e dá aquele reset na cabeça, né? Cara, na real, as minhas prioridades estão erradas. Eu não sei vocês, mas eu saio sábado da igreja, ou dos cultos aqui de quarta e domingo, qualquer culto. Eu saio daqui, não saio daqui tipo, nossa, que... Às vezes eu saio, a maioria das vezes não é assim que eu saio. Nossa, que lindo, encontrei Jesus aqui, que maravilhoso, foi tão confortante. Eu saio daqui desafiado, eu olho assim, Jesus amado, como é que o Senhor não desistiu de mim ainda? Quanta coisa eu tenho para melhorar, quão longe eu estou do teu ideal para a minha vida. Me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda a seguir o teu plano para a minha vida. Eu saio daqui, agora nessa conversa aqui eu estou pensando isso. Botei vocês na fogueira aqui e eu estava pensando nas minhas coisas que eu tenho que melhorar. Como é que eu vou fazer isso de maneira prática? E aí vem a receita. Apocalipse 14, verso 12, reforça a ideia que a gente já falou. O Mateus está falando da perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Salvação vai ser para todo mundo? Perdão, salvação é para todo mundo? Sim. Salvação vai ser para todo mundo? Não. A salvação é para todos, mas não será para todos. Por causa de quem? Por causa de Deus que falhou em entregar a salvação? Você comprou o produto lá na internet e não chegou? Não. Deus entregou o produto. A gente aqui não abriu a caixa. A gente aqui não recebeu isso. Então a perseverança em meio aos problemas e às dificuldades ajudam a gente a continuar. E o que faz a gente perseverar? Será que se eu souber o que... Já caiu umas 3 vezes esse negócio aqui. Se eu souber o que eu vou receber no final, motiva eu perseverar? Motiva ou não motiva? Se eu sei a recompensa, você chegar na linha lá no final, você vai ganhar 1 milhão. Você está lá no meio da corrida, você não aguenta mais, gente. Mas você lembra assim, rapaz, se eu chegar lá é 1 milhão. Você vai correr ou não vai? Óbvio que você vai. Se a gente entender de fato o que está em jogo, você acha que a gente não vai perseverar, Thiago? Com certeza. E isso foi o que João recebeu, né? Ele percebeu isso. João recebeu a revelação de Deus, né? Sobre o Apocalipse. E João era o único discípulo de Jesus que tinha estado com ele, que viu Jesus na cruz e ainda estava vivo quando recebeu a revelação. Ali João, ele já estava idoso e ele foi a pessoa que conseguiu tanto ver Jesus na cruz, morrendo, sofrendo pelos nossos pecados, mas ele também viu Jesus glorioso, né? Ele viu Jesus com poder. Amém. E ele pôde receber esse descanso. Ele ficou, agora beleza, feito, né? Fechou, tá eu vi o que aconteceu. Amém, amém. E a tribulação de João é muito parecida com a nossa, né? Claro, ele estava numa prisão, né? A gente está numa prisão também, que é esse mundo, Sim. né? Ele estava numa prisão mais literal, mas mesmo assim, né? Jesus deu o alívio para ele através das visões. Ele pôde ter todo o esboço profético de todos os acontecimentos finais. E a gente tem, hoje a gente tem o plano completo, mais do que João tinha. Consegue entender mais coisas e ver que as coisas de fato estão acontecendo. E nos resta apenas uma alternativa, queridos. A gente hoje tem que escolher a quem a gente vai servir. Se a gente vai seguir as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos. Eles são até bons, mas os de Deus são muito melhores. E aí a gente termina com um versinho lá de Filipenses 4, né? Que Paulo aconselha os cristãos a viverem sempre felizes, sempre alegres no Senhor. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao problema, a gente pode ser feliz. A gente pode ter, assim, uns respingos de felicidade, porque Deus está cuidando de tudo isso para a gente. E Ele promete a felicidade eterna lá no céu. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida, quem está assistindo a gente, quem está aqui com a gente presencial. Jesus está voltando. Amém por isso? Amém por isso? Os sinais estão aí, irmãos, vão abrir os olhos.
Vamos tirar a cera do ouvido, vamos lavar o rosto ali, lavar o olho para começar a enxergar isso. Vamos sintonizar a nossa mente, o nosso coração com as verdades bíblicas. Depois a gente viu os sinais, vimos os sinais. Como é que a gente espera agora? Esperar sentadão no sofá, de boa, sem fazer nada? Jesus vai voltar mesmo, se eu fazendo nada ou não, ele vai voltar. Mas você é convidado a participar disso com ele. Você vai deixar Jesus aí, dizer não para Jesus? Tanto que Jesus fez por você, fez por mim. Tem como a gente ir contra a vontade dele, desobedecer ele, fazer a nossa vontade do nosso jeito? Até tem, mas o caminho não vai ser o caminho de eternidade, da vida eterna. A gente pode escolher hoje, a gente tem o poder de decisão hoje. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe o Tiago, que Deus abençoe o Mateus, nos nossos desafios diários, que a gente dependa do Pai do céu. Esse é o momento agora então que a gente desafia você, né, a tomar sua decisão ao lado de Jesus. Desafia você a ser fiel, desafia você a depender de Deus. Semanalmente a gente tem aqui um momento do CRM, do link, né, da Escola Sabatina, onde todos os alunos dessa escola mundial têm a oportunidade, o privilégio de participar. Então a gente tem o link, está aparecendo aí na tela. Para você que está na igreja, tem aí no banco o QR Code, você consegue fazer isso também. Agora é o momento para você preencher aí antigamente era os apontamentos, né? Agora é o link, o link aí do quiz. Então você pode fazer aí no banco, você pode aí que está acompanhando a gente de casa fazer também aí pelo link, o QR Code que aparece na sua tela. Antes de a gente sair, eu tenho alguns recados bem importantes. Você recebeu aí na entrada da igreja, para aqueles que vieram presencial, a segunda leitura do que já foi anunciado, já foi mostrado no sábado passado, tá? Caso você tenha alguma observação disso aqui, do que está escrito aqui, né? A comissão aprovou, votou isso. A gente tem aqui por 2 semanas, a gente agora então está fazendo a segunda leitura. Alguém tem alguma observação? Não? Então, todos os membros batizados aqui da Igreja Central, por favor, levantem a sua mão direita, em atitude de aprovação que está escrito aqui. Tudo certo? Beleza. Segundo recado, mais 3 recados na realidade. 2 recados, perdão. A gente agora começa na quarta-feira uma série Meu Tudo para Deus. Você não pode ficar de fora. Para você, para sua família, o mais importante, as nossas prioridades. Muito do que a gente falou aqui vai ser falado nessa série. A série começa na quarta, quinta, sexta e termina no sábado, tá bom? Então vai ser transmitido e vai ter presencial também, quarta, quinta e sexta. E hoje à tarde, para você que é jovem, para você que é jovem, que nos acompanha, que está aqui na igreja, hoje às 18 horas, nós daremos início a uma série dos jovens, para os jovens, como ter sucesso. O episódio de hoje é como ter sucesso nos relacionamentos. Para você que está frustrado aí, tem o dedo podre, vive escolhendo errado, hoje à tarde é para você, tá bom? Às 18 horas, vai ter no presencial e também vai ser transmitido. E a série continua, os outros 5 episódios, em todos os domingos de outubro, no horário do culto à noite. Então os cultos serão preparados de maneira especial pelos jovens nos domingos de outubro, tá bom? Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe, um bom restante de culto para a gente, um feliz sábado para você e para sua família.